Oi, gente, bem-vindo a mais uma Escola de Paz, um encontro muito importante para nós, esse projeto que Deus colocou no nosso coração. Vá se assentando aí, se aquietando. Hoje o Eli vai nos acompanhar com 2 canções para que o nosso coração se aquiete e a gente possa então ter um nosso momento muito importante. Vamos lá, Eli. Sempre há motivos para se louvar ao Senhor. Hoje é um dia legal para se estar aqui presente. Nós estamos reunidos nesse momento. Ainda bem que não está fazendo tanto frio como fez na semana passada, né? E o canto que nós vamos cantar, louvemos ao Senhor. Sempre, louvamos ao Senhor. E por quê? A grande razão do nosso louvor é o Senhor Jesus Cristo. E logo na sequência nós vamos cantar um outro cântico que é aquele anseio do ser humano, anseio nosso mesmo, de buscar ao Senhor. Buscar o Senhor a todo tempo, a toda hora. Então eu quero convidar vocês, vai ser projetado aí, vocês nos acompanharem. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoramos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, que é digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo.
pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Obrigado, Eli. Obrigado, Marcos. Quando nós pensamos em filho ou em filhos, a pergunta que me veio ao coração é: onde tudo começa? As crianças podem seguir com a tia Triana ali, que tem algo preparado para elas. Vamos lá então. Quando nós pensamos em família, quando pensamos em criação de filhos, a pergunta que me veio ao coração e que gerou toda essa reflexão, essa mensagem que eu quero compartilhar com você hoje, essa palestra hoje, é: onde tudo começa? Onde tudo começa? O que eu preciso ter no meu coração quando penso sobre isso?
E a partir disso, a primeira coisa que eu aprendi é: tudo começa quando você se une ao seu cônjuge. Então tudo começa lado a lado. Tudo aquilo que você vai desenvolver no relacionamento com seus filhos tem um início lado a lado. E aí, nos encontros passados, nós fomos direto ao ponto falando sobre filhos, sobre a maneira de lidarmos com ele. Mas algo me chamou muita atenção sobre esse início de tudo. E hoje, então, nós estamos aqui para olharmos para o começo, onde tudo se inicia. Por que é importante falar sobre isso? Ao longo de anos, como pastor, como líder de uma comunidade, eu já ouvi várias vezes as pessoas afirmarem que a família inicia quando chegam os filhos. E essa é uma mentira. Não tem outra palavra para ela. Onde tudo inicia, como tudo inicia. A família ela não nasce quando os filhos chegam. Ela nasce quando um homem e uma mulher se unem. Aí nasce uma família. Os filhos, eles vão se agregando, fazem parte da família. Mas a família ela tem o seu início quando um homem e uma mulher se unem em direção a um propósito. E essa é a questão. Por que você casa? Você já pensou sobre isso? Por que você casou? Casou para ter filhos? Casou para construir um patrimônio? Construir uma história? É sobre isso uma família? E aí, Jesus nos ensina algo muito precioso sobre como construirmos isso. Como construirmos algo que é duradouro, algo que vai alegrar o coração dele, algo que vai fazer toda a diferença. Há um texto na palavra de Deus que vai servir como base para tudo que nós vamos falar hoje aqui. Mateus capítulo 7, verso 24 e verso 25. O texto diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O verso 25 diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Olha que interessante. Jesus nos chama a atenção sobre como construir algo duradouro. Qual é o fundamento de algo duradouro? Como nós devemos agir? O que nós devemos levar em consideração ao construirmos algo duradouro? E família é tudo que nós sonhamos e planejamos durar. Não é assim? Eu não conheço nenhuma pessoa que um dia casou já planejando se separar. Eu não conheço nenhuma. Todo mundo constrói uma família a partir de sonhos que foram sonhados e planejados para que deem certo. Jesus nos ensina como é que isso de fato acontece. E aí é muito curioso. Jesus vem nos mostrar que nesse processo de construção, muitas coisas vão acontecer. E essas coisas fazem parte do processo. Dificuldades vão acontecer. Observe que no verso 25 ele diz: caiu chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e deram contra aquela casa. Mas a despeito de toda a circunstância, de todas as coisas que ocorreram, essa casa permaneceu estável, porque ela estava firmada sobre uma rocha. Há um lugar que nós construímos o que é seguro, o que é duradouro: a rocha.
Agora a pergunta que me veio ao coração ao ler esse texto é: quando é que eu construo algo na rocha que se torna seguro e duradouro? Jesus responde nesse texto. Ele diz: quando aquilo que ele nos ensina nós colocamos em prática na vida. A única forma de você permanecer seguro, estável naquilo que é importante para você, é quando você decide colocar em prática aquilo que ele está te ensinando. Portanto, quem ouve e as pratica se torna uma pessoa prudente, que está construindo aquilo que é importante sobre uma rocha. Se eu escuto aquilo que é importante para a minha vida, se eu escuto aquilo que eu estou buscando aprender, mas eu não pratico, isso me deixa instável, inseguro. Isso me deixa em risco. O conhecimento, ele se torna importante na nossa vida quando nós colocamos ele como parte de nós. Quando ele se torna prático na nossa vida. Se você conhecer alguma coisa e não praticar, Jesus está dizendo, você se tornou um homem imprudente. E tudo aquilo que você vai construir na sua vida, corre risco. Então, construir sobre a rocha é decidir praticar aquilo que se aprende com Jesus. Por quê? Porque Jesus é o autor de todas as coisas, é o autor de tudo, é o autor da família, é o autor da nossa vida, é o autor de tudo. Aí, por uma simples razão, se ele criou todas as coisas, ele sabe como deve funcionar tudo aquilo que ele criou. Então, nada mais oportuno ouvi-lo e obedecer. Isso é praticar o que é importante. Então, eu quero dizer para você que você estará seguro se você decidir ser intencional em praticar aquilo que você está aprendendo com ele. Isso é construir sobre a rocha. E a pergunta é: como que eu construo na rocha? O que eu preciso fazer? O que eu preciso obedecer? O que Jesus nos ensina sobre família, sobre filhos que eu preciso carregar na minha vida? A primeira coisa que eu aprendo que a gente precisa partilhar e levar a sério é que na visão de Deus, no propósito de Deus para as nossas vidas, nós estaremos seguros quando decidimos caminhar juntos em todo o processo. Caminhar juntos no mesmo propósito. Deus te deu uma família porque Ele tem um propósito. Ele não te deu uma família por acaso. Ele não deu a você, mulher, Ele não deu você a homem, Ele não deu você algo sem propósito. Então, como tudo começa? Começa quando eu entendo que nós temos uma mesma missão. E a missão de caminhar em direção ao propósito. Já já eu vou falar sobre o propósito. Então eu preciso caminhar junto no mesmo propósito. O que significa isso? Seguir a mesma direção. Significa aprender juntos, desenvolver-se juntos. A gente em casa tem isso como algo muito sério para nós. Nós decidimos desde quando casamos que nós cresceremos juntos. Seremos intencionais no desenvolvimento nosso. Para você ter uma ideia, muitas e muitas vezes nós lemos livros juntos. Agora nas férias, nós tiramos o tempo para lermos 2 livros juntos. Porque não adianta nada eu aprender algo e a minha esposa não carregar isso na vida dela. Ou não adianta nada ela se apropriar de algo importante e eu não entender que isso é importante também. Eu vou andar para o norte, ela vai andar para o sul. Então a gente precisa entender que Deus deseja que nós caminhemos juntos. Por que Ele deseja que caminhemos juntos?
Porque Ele nos colocou lado a lado. Se Ele quisesse que andássemos separados, Ele não teria nos juntado, unido. E aí, biblicamente falando, é algo muito simples de notar, gente. Quando o Senhor faz o homem, como Ele realizou, como Ele criou a mulher? Como? Por que Deus não criou a mulher da cabeça do homem? Por que Ele não criou do pé? Por que Ele não criou de qualquer outro lugar que fosse diferente do local onde Ele criou? Já se perguntou sobre isso? Por que Ele criou a mulher da costela do homem? Para nos mostrar que nós somos feitos para andarmos juntos, lado a lado. E nós precisamos ser intencionais nisso. Então a gente decide crescer juntos. Nós estudamos juntos, nós aprendemos juntos, nós lemos juntos. Até na nossa formação acadêmica, nós decidimos que seríamos intencionais. A Marina fez a faculdade dela, eu fiz a minha. Ela fez uma pós, eu fiz outra. Ela fez uma outra faculdade, ela se acelerou um pouquinho. Ela foi estudando, mas eu fui estudando também. Agora eu estou estudando também. E a gente decidiu. Esses dias eu até falei aqui que ela arrumou um problema para mim, que ela disse que quer fazer um doutorado. Eu falei, meu Deus do céu, arrumei um problema, que eu vou ter que fazer um também. Por que isso? Parece brincadeira? Não. É porque a gente precisa ter a mesma perspectiva de desenvolvimento, de conhecimento, de discernimento sobre tudo. A gente precisa crescer junto. Desenvolver junto. E Deus deseja isso, tanto é que Ele nos fez um do outro. Para a gente estar junto no processo. Amós 3:3 diz assim: 2 pessoas andarão juntas se não tiverem acordo. Se caminham em caminhos opostos, pode ter certeza que isso chegará ao fim. Não tem condições de prevalecer isso. Para andar em comum acordo, a gente precisa se desenvolver junto. Eu vou usar uma linguagem que eu acho que nos ajuda muito nesse processo. Pegar a visão. Para pegar a visão, a gente precisa crescer juntos. Bom, mas Ele quer que a gente caminhe juntos em propósito. No mesmo propósito. No mesmo objetivo. Para o mesmo lugar. Para a mesma direção. Mas por que eu devo caminhar junto, no mesmo propósito? O que o propósito é capaz de fazer na nossa vida? Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em Ti. O que o propósito é capaz de fazer por nós? Quando nós caminhamos em propósito, nós nos mantemos conectados à nossa identidade. Quando você define algo a ser feito a partir de algo que você sonhou, você sabe quem você é, porque aquilo foi sonhado por você. E você está caminhando em conexão com você mesmo, com a sua identidade. Quando você desvia do propósito, você está descaracterizando quem você é. Você está se fragmentando. Segundo, o que o propósito é capaz de fazer conosco? Ele nos mantém no mesmo ritmo. E isso é muito importante. Manter no mesmo ritmo. Você sabia que grande parte dos problemas conjugais é porque a passada está descompassada? Está em ritmo diferente? Um está acelerado demais, o outro está parado demais. Quando você caminha movido pelo propósito, o propósito te alinha no mesmo ritmo, na mesma passada.
Se eu acelerar, eu vou cansar quem não está no mesmo ritmo. Se eu não me esforço para estar no mesmo ritmo, eu desmotivo quem está caminhando à frente. Eu sei que na sua cabeça deve estar assim: o que isso tem a ver com filho? Você vai saber já já. O que o propósito também faz? O propósito nos mantém fortalecidos. Ele nos dá energia, nos dá ânimo, nos renova todos os dias. Ele mantém você fortalecido. Eu gosto muito de uma história da Bíblia que fala sobre um homem chamado Caleb. Ele recebe um sonho de Deus. Deus planta um propósito no coração dele. Ele tinha 40 anos de idade. E ele vai ver o cumprimento desse propósito quando ele está com a idade de 85 anos. E aí ele descreve esse momento que ele vivencia a realização do sonho. E é incrível. Ele diz assim: eu estou tão forte como naquele dia. Para entrar, para guerrear, para conquistar. E a pergunta é: por que esse homem continuou firme, fortalecido, sonhando, impulsionado, motivado durante tantos anos? O propósito fez isso com ele. O propósito dessa capacidade de nos manter fortalecidos em meio a qualquer tipo de dificuldade. Eu me lembro do Dr. John Maxwell, um dos líderes mais extraordinários da atualidade, treinador de líderes no mundo inteiro, dos grandes CEOs do mundo inteiro. Ele disse: para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar chega a lugar nenhum. O propósito nos mantém fortalecido, focado, disciplinado. Mantém a gente no foco. E aí, segundo o texto de Isaías, o propósito também nos mantém em paz. O texto diz: tu guardarás em perfeita paz aquele que tem firmeza de propósito. Porque firmeza de propósito na caminhada cristã tem relação com confiança em Deus. A firmeza de propósito nos mostra que nós confiamos em Deus. Resultado disso: Ele nos guarda em perfeita paz. É Ele que nos guarda em perfeita paz. Bom, o propósito é o que nos mantém unidos nessa mesma sintonia, na mesma direção, naquilo que Deus tem para nós. A pergunta é: qual é então o nosso propósito? Quando nós estamos falando de família, falando de filhos, qual é o nosso propósito? Se eu entendo quão importante é o propósito na minha vida, eu preciso então saber qual é ele. E aí eu queria, de uma forma muito particular, dizer a você que ao estudar isso, ao refletir sobre isso me chocou muito. E isso mudou completamente a minha vida. Deu um giro de quase 180 graus. E você vai perceber que, infelizmente, a falta do conhecimento do propósito é que nos faz fazer tantas coisas que nós não precisamos fazer. Qual é o nosso propósito? Primeiro, o nosso propósito é gerarmos em nossos filhos uma identidade de filho de Deus. Aí isso aqui é muito sério. Deus não uniu você, por acaso, com seu cônjuge. Aonde eu vejo isso? É só olharmos para o texto do Salmo 127, versos 3 e 4, onde o Senhor diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. O que o salmista está nos ensinando? Que Deus criou a família e Ele nos deu os nossos filhos por um objetivo, para um objetivo específico. Para quê? Para realizar os meus sonhos? Para fazer aquilo que eu gosto? Para me satisfazer nas minhas necessidades? É isso que Deus deu filho a você? Não. O texto diz: herança do Senhor são os filhos.
Ele está confiando algo muito precioso dele a nós. Mas o texto seguinte ele diz assim: como flecha na mão do guerreiro são os filhos. O que ele está nos ensinando com isso? Eu te dei o filho para ser treinado por você, para ser lançado para o propósito dele. E para eu ser lançado para o meu propósito, eu preciso ser preparado para cumprir e alcançar e ser acertado no alvo. Isso tem a ver com o quê? Com preparo, com a capacitação, com o desenvolvimento. Quando se trata de pessoas, nós estamos falando de identidade. Como é que o nosso filho vai chegar ao seu propósito se ele não sabe quem ele é? Qual é o nosso maior papel? Ensinar o nosso filho, os nossos filhos, quem eles são. Mas quem eles são? Eles são filhos de Deus. Essa é a identidade deles. Como filhos de Deus, eles foram criados para viver o propósito de Deus, para caminhar na direção de Deus, para glorificar a Deus. Você está conseguindo entender isso? O Senhor diz: eu te dei uma herança, mas essa herança não é para ficar com você. Ela é uma flecha. Ela precisa ser preparada e ser lançada. Lançada para onde? Para o propósito que Ele te deu. Então, o propósito de Deus para nós como pais é que a gente gere filhos, gere neles a identidade de filho de Deus. Gente, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque nós estamos contaminados com a visão capitalista do mundo. Nós não nos damos conta que o quanto nós estamos influenciados, treinando os nossos filhos para eles serem bons profissionais, para eles galgarem as maiores e melhores carreiras, para eles serem pessoas ricas, milionárias, bem-sucedidas, e nenhum problema com isso. Mas isso é aquilo que eles podem fazer. Mas o nosso propósito é fazer com que eles se tornem a identidade que Deus quer que eles sejam. Não tem a ver com fazer, tem a ver com ser. Não é dar as ferramentas aos nossos filhos para que eles alcancem aquilo que nós planejamos, mas é treiná-los para eles serem aquilo que Deus espera que eles sejam. E a gente está rodeado de histórias de filhos que foram treinados para serem aquilo que nós imaginávamos, ou que pais imaginávamos que seriam, e infelizmente no meio do processo eles se perderam e se tornaram completamente diferentes da identidade que eles carregam. Qual é o nosso foco? Na identidade. E aí eu vou voltar lá atrás para que você entenda, quando eu disse onde tudo começa. É aí que está a chave. Para formar a identidade, a primeira coisa que eu preciso entender é quem eu sou, para que ele veja o exemplo em mim. Os nossos filhos, eles não aprendem com tanta facilidade aquilo que nós ensinamos, se existir uma incoerência em quem nós somos. O maior e melhor aprendizado que nós podemos gerar na vida dos nossos filhos é a partir da consciência de quem nós somos. Se eles veem em nós uma identidade resolvida e um alinhamento com o propósito, eles vão inspirar em nós e eles vão seguir a mesma direção. Você consegue entender porque tudo começa lado a lado? No momento que eu intencionalmente desenvolvo um relacionamento saudável com o meu cônjuge, eu estou dando ao meu filho uma identidade.
Na maneira como eu trato a minha esposa, eu estou dando ao meu filho uma identidade. Na maneira que ela me trata, ela está dando aos nossos filhos uma identidade. Na maneira como eu vivo a minha fé, os meus valores, eu estou dando a eles uma identidade. Por exemplo, se eu quero descaracterizar uma identidade no meu filho, eu peço para ele atender o telefone quando eu não estou interessado em falar com a pessoa, e eu estando em casa, eu falo para o meu filho, não fala para fulano que eu não estou. Eu estou ensinando o meu filho que ele tem a liberdade de mentir. Isso tem a ver com o seu caráter, a sua identidade. Quando ele não encontra em mim uma incoerência naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, ele está desenvolvendo uma identidade saudável. Eu sou o maior responsável pela construção de uma identidade de filho de Deus na vida dos meus filhos. Se nós estamos aprendendo que Deus nos dá os filhos para eles se tornarem herança e viver a identidade em Deus, a única maneira de eu construir essa identidade em Deus é eu ser um filho de Deus. Faz sentido? Porque se eu sou um filho de Deus, eu vivo a partir dos valores de Deus, dos princípios de Deus, daquilo que alegra o coração de Deus. E a minha vida, o meu estilo de vida nesse caminho está formando a identidade do meu filho. Tudo começa lado a lado. Cara, essa semana eu vi um dado que eu falei, meu Deus, aonde nós vamos parar? O pastor Douglas Gonçalves falou que eles fizeram uma estatística num evento que tiveram na igreja dos adolescentes e jovens, e pasmem, 99% daqueles jovens, daqueles adolescentes não queriam ter filhos e não queriam se casar. A pesquisa que eles fizeram naquele momento que eles estavam reunidos era: você quer ter família, você quer casar, você quer ter filho? E eles ficaram estarrecidos ao ouvirem de 99% dos jovens e adolescentes que estavam naquele local que eles não queriam se casar, eles não queriam ter filhos. A pergunta foi: o que está faltando para eles? A falta de referencial sobre família gera a indisposição de ser família. Tudo começa lado a lado, gente. O de mais precioso que nós podemos dar ao nosso filho é essa identidade de filho de Deus. Porque ao se tornar filho de Deus, eles podem ser qualquer coisa em qualquer lugar. Porque a essência deles é ser filho de Deus. Eu ensino os meus filhos: eu quero que vocês cresçam, vocês nasceram para crescerem, para ocuparem os lugares de influência da sociedade. Profetizo isso na vida dos meus filhos, mas eu sempre digo a eles: tudo começa na sua identidade, e na sua identidade você é filho de Deus. O que adianta você ter um desembargador, um juiz, um presidente da república ou qualquer outra coisa que não seja filho de Deus? Bom, dito isso, partindo já para a conclusão, primeiro propósito então de Deus para nós é gerarmos em nossos filhos uma identidade de filho de Deus. Segundo propósito que Deus deseja ao nos unir com o nosso cônjuge é criarmos pais para a próxima geração. Foi daqui que surgiu a ideia de escola dos pais, ou escola de pais. Primeiro, Deus nos chama para gerarmos uma identidade nos nossos filhos, a identidade de filho. Segundo, Deus nos une um com o outro para que a gente seja uma família geracional. E o que é ser uma família geracional? É entendermos que o nosso chamado não é para criarmos filhos,
mas é para criarmos pais. Se você não for um gerador de pai, a sua descendência está fadada ao fim. Uma geração só pode ser continuada com adultos. Criar filhos é criar aqueles que não terão a capacidade de se desenvolver para serem continuadores de geração. Então o propósito de Deus não é criar filho, mas é criar pai. Tudo o que eu faço na vida dos meus filhos é prepará-los para que eles sejam adultos. E sendo adultos, eles deem continuidade à geração. E eu quero te mostrar isso à luz da Escritura. A Bíblia nos fala de um Deus geracional. Um Deus que quer que continue as gerações. Provérbios 22:6, o texto diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. O que esse texto está nos mostrando, está nos ensinando? Que Deus nos chama para desenvolvermos um processo de continuidade. Observa bem, um filho que nunca vai se desviar. Quando? Quando ele for velho. Está falando de um processo de crescimento, de um processo de continuidade, de alguém que era pequeno, que cresceu e que envelheceu. Passou por um processo e não se desviou dele. E a grande chave é: ensine no caminho. Observe bem, é no caminho, não é o caminho. Qual é a diferença? Ensinar o caminho é apontar uma direção. Ensinar no caminho é estar junto no processo. É acompanhar no processo. É ser o referencial. É ser o modelo. É isso que é ensinar no caminho. Eu tenho refletido muito sobre isso. Qual a maneira de uma geração ser continuada? Por meio de pessoas adultas. Acabei de citar a você uma estatística num ambiente que pode ser visto como um retrato sério. Se os adolescentes daquela comunidade, 99% não querem ter família, não querem ter filhos, me diga o que vai acontecer com aquela sociedade, com aquela comunidade? Nós fomos chamados para criarmos pais. Não fomos chamados para criarmos filhos. Qual é a diferença, pastor? Criar filho é criar aqueles que nunca vão assumir suas responsabilidades. Criar pais, entender que o propósito final, quando eu estou falando de propósito, estou falando de uma visão de futuro, gente. Já que você visualiza amanhã, se eu quero alcançar algo na minha vida, eu preciso planejar esse caminho. Mas eu estou de olho nesse caminho, no objetivo que eu quero alcançar. E todo o processo que eu desenvolvo ao longo da caminhada é em direção àquilo que eu desejo alcançar. O meu papel é, nesse processo, prepará-lo para que ele seja um adulto, que dê continuidade ao propósito de gerar filhos de Deus nessa sociedade. Você consegue entender isso? A grande questão que nós estamos vivendo é que o nosso foco é apenas no presente. A gente perdeu a perspectiva de futuro. As ferramentas, as competências que eu desenvolvo nos meus filhos, para que eles se tornem adultos. Adultos que vão assumir as suas responsabilidades e, sobretudo, vai entender o seu propósito. Então, tudo começa lado a lado.
tudo começa na compreensão do meu propósito. Deus não uniu o Lincoln e a Marina e deu Letícia, Esther e Mateus para qualquer coisa que diz respeito ao nosso bel prazer. Deus uniu a mim e a Marina e nos deu Letícia, Esther e Mateus para que a gente gere neles uma identidade de filho de Deus, construa neles uma visão de serem pais, para que a geração seja continuada e a glória de Deus seja manifestada em toda a terra. Amém. O melhor e maior bem que eu posso dar aos meus filhos não é recurso, não são diplomas, mas o maior bem que eu posso dar aos meus filhos é a identidade de filho de Deus. Eles entenderem porque eles estão aqui. E eles estão aqui para cumprir o propósito de Deus. Anteontem, quinta-feira, numa mesa de café, tomei conhecimento de um fato que ocorreu agora recentemente, que é muito triste para nós. Um jovem da cidade de Ipatinga, filho de um pastor, vai para Belo Horizonte para poder estudar, muito jovem, muito precoce, muito precoce. E já no final da conclusão do seu curso de medicina, ele foi encontrado morto onde ele morava. A gente, por não entender o nosso propósito e o propósito que Deus tem para a nossa vida, nós exigimos dos outros que eles sigam um caminho que eles não estão preparados para ele. A gente às vezes antecipa as coisas e não permite que eles vivam os momentos que eles precisam passar por todo o processo. Vocês sabem que eu estudo psicologia e a gente tem aprendido que não adianta eu exigir de um adolescente de 16 anos as competências que eles só vão ser capazes de adquirir com 25 anos de idade. Impossível! Aí eu fico extremamente maravilhado quando eu vejo uma criança de 16 anos antecipando a sua entrada para uma faculdade. Eu acho que isso é a coisa mais incrível do mundo. Sendo que ela não está cognitivamente preparada para enfrentar os desafios do conhecimento lá na academia. Por que isso acontece, irmãos? Porque a gente não tem noção do nosso propósito. E eu quero concluir aqui. Quando eu sei qual é o meu propósito, eu não sou afetado por nenhum tipo de influência externa que pode me desviar do propósito. Deixa eu dar um exemplo para você. Nossa filha mais velha fez 17 anos agora, o mês passado. Está encerrando o ensino médio agora, em dezembro. E porque nós ensinamos ela e os outros também, mas especialmente ela, qual é o propósito da vida dela, ela não está preocupada, e com todo apoio nosso, em ir para uma universidade imediatamente. Mas por entender o propósito, ela decidiu ir para uma escola ministerial, onde vai ser desenvolvida na sua fé e no seu propósito de Deus para a sociedade. E sabe o que aconteceu várias vezes já comigo, com a Marina, minha esposa? É quando nós vamos compartilhar que o ano que vem a Letícia está indo para uma escola ministerial e vai ficar 1 ano na escola ministerial, a pessoa dizendo assim: e a faculdade? E a faculdade?
vai atrapalhar o futuro da menina. Você não entendeu nada. Eu estou dando tudo que ela precisa para ela ir em direção ao futuro dela. E eu fiquei muito emocionado quando ela virou e falou assim: pai, eu sei o que Deus quer de mim. E eu vou me capacitar para eu cumprir o propósito dele na minha vida. Eu vou. Não é uma perca de tempo quando você dá a identidade ao seu filho. E você ensina ele que ele está nesse mundo para dar continuidade ao propósito. Ele só dará continuidade ao propósito se você formá-lo como um pai para a próxima geração. Então olhe para os seus filhos como aqueles que vão continuar a linda vocação que Deus te deu de ser alguém que gera identidade nos filhos. Eu já fico sonhando com os meus netos que amarão Jesus, que viverão o propósito dele e que ocupará os montes de influência da sociedade, mas estarão lá para serem instrumentos de Deus na geração deles. Amém. É assim que você está treinando seus filhos? Se não, ainda dá tempo. Reprograma a rota. Entenda, o seu propósito é estar lado a lado para você, através da sua vida, gerar uma identidade, gerar um adulto que vai dar continuidade. Deus nos abençoe. Amém. Eu queria orar com você diante desse desafio que Deus nos mostra, nos revela. Eu encaro como um privilégio. Não sei como você encara. Para mim é uma honra. É uma honra poder sentar com a minha filha e ouvir ela dizer assim: pai, eu assisti o The Chosen e ele falou isso, Jesus fez isso e isso. E o que isso quer dizer, pai? Pai, eu li na Bíblia isso, isso, isso e isso. O que Jesus quer me ensinar com isso? Para mim é uma honra. E é isso que Deus deseja de cada um de nós. O maior bem que você pode dar a seu filho é uma identidade em Deus, diariamente construída, lado a lado com aquele que Deus colocou ao seu lado. Vamos orar? Pai, esse negócio mexe tanto comigo que eu não sei nem se eu consegui comunicar isso, porque eu estou completamente envolvido nisso. Mas conscientes também que isso é um desafio, e um grande desafio. Porque tudo começa em nós. O Senhor não une pessoas, o Senhor une propósitos. Então, quando o Senhor uniu cada casal aqui, havia um propósito muito claro. O propósito de sermos intencionais no desenvolvimento de uma identidade de filho e filha de Deus. O Senhor nos chamou para que sejamos instrumentos de criação de paz, e a gente seja intencional nesse processo, ensinando os nossos filhos a serem responsáveis, a não culpar ninguém. Ninguém tem culpa pelos nossos fracassos, Senhor. Senhor, ajuda-nos a sermos intencionais em todo esse processo. E ajuda-nos a vivermos um evangelho genuíno, verdadeiro. Que a gente cumpra esse propósito. Eu oro nessa noite por cada casal que está aqui, por aqueles que ouvirão essa mensagem e entenderão o seu propósito. E Espírito Santo, alinhe o nosso coração todos os dias contigo. Nós profetizamos na vida dos filhos, dos nossos filhos, que eles serão benditos.
eles serão grandes em Deus. Eles serão influenciadores da geração e não serão influenciáveis. Eles ocuparão os lugares de influência da sociedade e brilharão o teu nome nesses lugares. Eles viverão em justiça, em integridade, em amor. Serão cheios do Espírito Santo. Serão prósperos para serem instrumentos de Deus na vida daqueles que não têm. Amarão o Senhor. Amarão a família. Amarão o propósito de Deus. Amarão o reino de Deus. E viverão felizes no centro da tua vontade. Esse é o destino dos nossos filhos. Nós nos apossamos, nos apropriamos de tudo que o Senhor tem para eles. Leva-nos, Senhor, a vivermos verdadeiramente um evangelho que faça com que eles tomem gosto de serem filhos de Deus. Em nome de Jesus, oramos para que todas as armadilhas, tudo aquilo que tem sido construído pelo inimigo para destruírem seus corações, oramos para que caiam tudo por terra. Oramos para que o Senhor dê a eles um discernimento rápido, um discernimento acelerado, para que o Senhor guarde as mentes deles, para que as fortalezas, os sofismas não encontrem o eco em seus corações. Senhor, abençoe essa geração que o Senhor nos deu o privilégio de formarmos para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Que o Senhor nos faça viver esse propósito com excelência e para a glória dele. A Escola de Paz tem esse propósito de nós aprendermos em Deus como nós podemos dar raízes profundas aos nossos filhos. Esse é o nosso propósito na Escola de Paz. Precisava voltar sobre esse propósito para você entender tudo que será construído daqui para frente. Porque esse é o nosso propósito aqui nos nossos encontros na Escola de Paz. Amém? Amém.